nossa entrevista, gente, o sonho de ter um rosto perfeito leva muita gente a procurar tratamentos profissionais clandestinos e ficando exposto a grandes riscos para a saúde, né? E até levar à morte. Hoje a gente fala sobre um desses procedimentos, né? Que é a alectomia. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Presta atenção, a alectomia é um procedimento para você afinar o nariz, que pode causar diversas deformações aí no corpo, gente. Isso vem tomando muita repercussão nas redes sociais, por conta de muitas pessoas estarem vindo fazer esse procedimento com profissionais que não são capacitados e acabam deformando o rosto. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o cirurgião plástico, doutor Antônio de Deus. Bom dia, doutor Antônio. Obrigada pela sua participação hoje aqui no programa. Bom dia, Stefânia. Bom dia a todo mundo do programa Revista Meu Norte. Um prazer falar com vocês. Igualmente, tá? Doutor Antônio, cirurgia plástica a gente sabe que é o sonho de muitas pessoas, né? E por isso muitas pessoas acabam buscando esses procedimentos de uma forma meio tortuosa. Profissionais não capacitados e que acabam tendo um resultado não desejável. E isso vem crescendo muito ultimamente, né? Exatamente, Stefânia. A cirurgia plástica, ela lida com um subjetivo, né? Ela lida com desejos, ela lida com sonhos, ela lida com expectativas. São todas coisas pouco palpáveis, né? Não são nada objetivas. A gente não consegue colocar isso em preto no branco. Então, envolve muito cuidado, envolve muita conversa, envolve a procura e a escolha por um profissional responsável, por um médico, por um cirurgião que tenha responsabilidade, que não encare a sua profissão como um negócio simplesmente, que vá vender procedimentos, que vá vender cirurgias. É algo muito sério e não deixa de ser uma cirurgia como qualquer outra, por menor que seja, por menor o tamanho que seja essa cirurgia, é preciso que se encare como um procedimento médico, como qualquer outro, que não está isento de complicações, de resultados que não são os esperados, de infecções, de necessidade de procedimentos adicionais. Tudo isso deve ser muito bem explicado e as pessoas precisam entender que não é brincadeira. Isso mesmo. Por isso que eu comecei falando de uma forma geral sobre procedimentos estéticos, para você aí de casa ter um pouco mais de atenção quando você procurar um cirurgião e decidir fazer uma cirurgia plástica. Mas hoje a gente vai falar sobre alectomia. Doutor, o que é a alectomia? De uma forma mais clara para os nossos telespectadores. Eu vi até na sua introdução, Stefânia, você alertando sobre a alectomia, mas na verdade é importante que a gente explique que a alectomia, ela é um procedimento padrão que é realizada normalmente ao final de uma rinoplastia. Então, em que consiste esse procedimento? Não é que a alectomia ela seja proibida, que foi inventada agora, não existe há muitos e muitos anos, há décadas, e ela é um procedimento complementar a uma rinoplastia. Então, a alectomia é aquele momento da cirurgia em que o cirurgião plástico ele vai reduzir o tamanho aqui da lateral do nariz, onde popularmente a gente chama, né, das asinhas do nariz, das abas do nariz. Sim. Então, esse procedimento de redução dessa espessura aqui, ele é realizado ao final da cirurgia. Então, infelizmente, o que é que nós temos observado hoje? Muitos profissionais, às vezes não médicos, às vezes médicos que não são cirurgiões plásticos ou dermatologistas ou profissionais treinados, fazendo somente esse procedimento isoladamente e fazendo de uma forma tecnicamente equivocada. E esse procedimento, quando realizado de maneira incorreta, ele pode causar um verdadeiro desastre na vida das pessoas. Né? Doutor, então, as pessoas estão fazendo a alectomia sem fazer a rinoplastia, não é isso? Isso, elas estão indicando demais uma alectomia, está sendo uma sobreindicação, uma superindicação de um procedimento que ele é complementar, porque na verdade a indicação da alectomia, ela só pode ser avaliada após a montagem do nariz. Então essa é a sequência. Você primeiro monta o nariz, você monta a ponta, você organiza as estruturas, sobe a ponta, refina a cartilagem, enfim. Você vai mexer na estrutura geral do nariz primeiro, tanto do dorso, que é essa parte aqui de trás do nariz, quanto da ponta propriamente dita. Depois que você faz isso, o espaço aqui do nariz, onde as pessoas desejam fazer a alectomia, ele muda. E aí sim você vai ver se tem indicação de fazer essa alectomia, qual o tamanho dessa alectomia. Então, se você colocar o carro na frente dos bois, ou seja, se você faz a alectomia isoladamente, sem mexer na ponta, sem mexer em mais nada, você compromete muitas vezes a respiração, não fica espaço para aquele paciente respirar.
e para corrigir é super complicado. É isso que eu ia perguntar para você. O que que pode causar a pessoa fazer somente a alectomia, que é diminuir, gente, esse buraquinho aqui que a gente respira, o buraco do nariz, pronto. O que que pode causar, doutor? Fora a má respiração, né? A pessoa pode perder aí um pouco a respiração. Olha só, a gente está vendo fotos também, doutor, de antes e depois de alguns famosos, de algumas pessoas que fizeram também esse procedimento. Eu estou vendo aqui nas fotos. É claro, Stefânia, que felizmente não é todo mundo que faz electomia que vai ter complicações. Graças a Deus, né? O objetivo do nosso alerta, que foi o motivo da reportagem, dessa entrevista, é que não seja feito de maneira indiscriminada por qualquer um, de qualquer jeito, somente porque viu na rede social de um cirurgião A ou B, de um profissional A ou B. Então, a alectomia, ela se for feita de maneira equivocada, se for retirado demais, por exemplo, não sobra espaço para entrar o ar. Então, essa pessoa pode não respirar, pode dar uma retração. Essa é uma complicação das mais graves, porque para corrigir isso é super difícil. Muitas vezes é necessário você pegar a cartilagem, por exemplo, da costela. Nossa! Então, você sai de uma coisa pequena, que aparentemente é inofensiva, para uma cirurgia muito maior, que vai para o centro cirúrgico, com anestesia geral, pegar a cartilagem da costela. Isso. Olha esse resultado que está passando aí na tela. Volta aí, gente, esse resultado que a gente mostrou. A pessoa dessa vai respirar depois? O outro, gente, o outro. Esse aí, então, doutor? Infelizmente, nós temos recebido esse resultado. Esse resultado é desastroso, coitada dessa paciente. Então, assim, isso aí, para você corrigir, você vai fazer uma cirurgia muito maior. Você vai ter que, com certeza, pegar a cartilagem que provavelmente será da costela. É uma cicatriz no tórax, é uma cirurgia maior que vai causar um pouco mais de dor depois. É uma correção super difícil. E você percebe que, muitas vezes, você acha que vai corrigir através de uma alectomia a base do nariz, mas a ponta não fica compatível. Então, você pode corrigir só a base do nariz e uma ponta. Depois você vai querer mexer e não tem mais o que fazer, porque se eu subir essa ponta, aí que vai ficar apertado mesmo esse orifício para a passagem do ar. Gente do céu. Então, como é que esse a pessoa faz um procedimento ele é feito ao final, ele é feito ao final de uma rinoplastia. Fazer isoladamente, as indicações são pouquíssimas. Você só vai ter uma indicação de fazer a alectomia isolada quando a ponta do paciente, a ponta do nariz, ela já não tem mais nada para fazer, ela já é muito boa. Doutor, as pessoas costumam procurar fazer somente a alectomia porque não precisa ser necessariamente ter uma cirurgia geral ou a facilidade por outros médicos é maior. Por que as pessoas estão fazendo esse tipo de procedimento sem fazer uma rinoplastia total? Eu acredito, Stefânia, que seja uma questão de informação, de explicar. De falar para a pessoa, olha, as suas queixas do nariz, talvez, vamos explicar o que é uma rinoplastia, vamos explicar quais são as outras coisas que precisam ser modificadas para você ficar satisfeito. Porque o que a gente observa muitas vezes é fazer uma alectomia isolada, a ponta não muda, o dorso não muda, a ponta caída, a projeção, as laterais ósseas, e aí a pessoa fica insatisfeita. E para depois você corrigir uma ponta com a alectomia já realizada, é muito mais difícil, porque não vai sobrar espaço. Então, os motivos dessa procura ter aumentado, eu acredito que o número 1 é desinformação mesmo. É o mundo da internet, a rede social, vendo todo mundo que posta. Você não vai ver ninguém postando um resultado desastroso com orgulho, né? Você só vai ver as pessoas postando, que, por sinal, nós médicos nós não podemos postar antes e depois, então você não vai ver nenhum médico. Caiu a nossa conexão com o doutor, mas vamos ver se a gente consegue retornar. Sem muita responsabilidade, às vezes, doutor, não são todos, né? A gente não pode generalizar. Doutor, deu um cortezinho na sua conexão, só repita um pouquinho o que você falou anteriormente, que você voltou agora aqui com a gente. Tá, a gente estava explicando que o principal motivo dessa procura ter aumentado é a desinformação, né? De não explicar as outras coisas envolvidas e os riscos envolvidos. O segundo motivo é a superexposição em redes sociais desse tipo de procedimento. Então, as pessoas olham... né, doutor? Aí acaba dizendo assim, eu quero meu nariz desse jeito. Foi a alectomia, a gente faz aqui em você também. E pode dar completamente errado o que a outra pessoa fez, né, doutor? E muitas vezes é vender uma ilusão, né? Vender uma coisa pela metade, vender um sonho que não pode ser realizado somente com aquele procedimento. É importante você falar a verdade para os pacientes. Os médicos têm essa obrigação de falar a verdade para os seus pacientes. E, além disso, também por questão financeira, né? Claro que você não vai precisar de hospital, você não vai precisar de um anestesista, você não vai precisar de uma equipe maior. Se você pensar que é só um procedimento com anestesia local, retirada, isso facilita e cria, na verdade, uma ilusão de que é algo muito simples, né? E muitas vezes esse sonho pode virar um pesadelo.
Um grande pesadelo, viu, doutor? Doutor, mas eu quero saber, a gente tem uma pessoa perguntando aqui pra gente também, se a pessoa for até o consultório, tipo, até o seu consultório, doutor Antônio. Doutor Antônio, eu quero fazer uma alectomia. E aí, ela pode fazer, sem fazer, mesmo você já explicando tudo pra gente, mas sem fazer a rinoplastia, você vê que a pessoa pode fazer essa alectomia. É feito ou não pode ser feito? Stefania, assim, são muito raro aquele caso, é muito raro aquele caso de indicação de alectomia isolada. Entendi. Tá? A gente não pode falar que não é feito. Vai ter um caso que a ponta já é ótima, às vezes a paciente até já operou o nariz e já está com a ponta boa, já fez algum outro tipo de procedimento e não tem nenhuma queixa e não tem nada para fazer na ponta, no dorso, nos ossos. E aí você tem só um excesso de asa do nariz. Pode ser feito, mas sim, te confesso, Stefania, que é muito difícil esse tipo de situação. Entendi, a grande maioria das vezes, o paciente chega com essa queixa da base do nariz, aí você faz um exame físico completo, você olha as estruturas internas, muitas vezes você vai olhar uma tomografia para saber se tem desvio de septo, se tem algumas outras alterações internas para serem mexidas, como é que estão os ossos. E aí você explica para o paciente, olha, a sua situação é essa. Uma alectomia isolada, ela pode te causar esse tipo de defeito, esse outro defeito, e se você depois quiser modificar o nariz, não vai ter mais muito o que a gente fazer, porque já foi retirado antes do tempo. E aí a maioria dos pacientes entende que isso seja o mais correto e opta por uma rinoplastia, ou então até desiste muitas vezes, é o caminho normal também. Ah, doutor, então vou deixar quieto, em outro momento da vida eu faço. Mas é importante que ela vá com informação. Entendi, doutor. Tá aí, gente. É um recado importante que a gente precisa falar para você, deixar você informado dos perigos que uma cirurgia pode causar e às vezes, como você falou, né, doutor Antônio, é irreversível. Exatamente. A gente não pode brincar com o que a gente tem de mais precioso, né, que é a nossa saúde. Você compra uma roupa numa loja que você não gosta, você troca, ou você não usa. Mas um procedimento no meio do seu rosto, bem no seu nariz, é muito difícil você reverter e ficar sem sequelas, se caso ele tenha sido realizado num tempo errado, de uma indicação errada e de uma maneira inadequada também. Então é preciso muito cuidado. Tá aí, gente. Doutor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, nessa segundona, tá? Esclarecendo um pouco mais para os nossos telespectadores sobre esse procedimento, que como você falou, qualquer procedimento cirúrgico, o indicado é fazer com um profissional capacitado, né, doutor? Exatamente, Stefania, agradeço o espaço, esse tipo de informação é muito importante. Eu lembro a todos que a consulta aos médicos especialistas ela é pública, basta você ir no Google, você colocar lá Sociedade Brasileira de Ô, gente, caiu, mas eu acredito que o doutor estava falando que você pesquisar sobre os médicos que você vai é pública, né? Você pode colocar acredito que o site, né, da Associação Brasileira de Medicina, né, vai ter lá o cadastro de todos os médicos para você se estar por dentro do médico que você vai indo. Coloca o Instagram do doutor Antônio, gente, coloca o Instagram do doutor Antônio, caso você tenha alguma dúvida, ó, doutor.antônio de Deus. Você segue o Instagram do doutor Antônio, você pode esclarecer alguma dúvida com ele, fazer alguma pergunta, mas como o doutor falou, você quer fazer uma modificação, gente, não importa se seja no seu rosto, seja em qualquer parte do seu corpo, o importante é que você procure um profissional capacitado, um profissional que realmente entenda o que está fazendo, não aquele, mas esse aqui ele já atendeu várias pessoas, não é médico não, mas ele atendeu já várias pessoas, já tem experiência. Não vai cair nesse conto de fadas não, viu, minha gente? Depois, ó, o bicho pega, como o doutor Antônio falou, aí depois você quer voltar como era antes, aí, meu amor, tchau, tchau, tchau. Não pode mais. Já vi vários casos dessa questão, principalmente de nariz, viu, gente, ter problema. Eu até conheço uma pessoa que ela fez um procedimento no nariz e ela depois ficou com dificuldade para respirar, porque deu aí algum problema aí dentro dessa cirurgia. Enfim, olha só, gente, que coisa, fiquei impressionada com isso. Olha só o nariz da moça, gente. Nossa Senhora, doutor Antônio, que coisa, que pessoal doido assim, gente. Olha, eu tenho muito medo dessas coisas. Tem gente que é bem corajosa, né? Eu não sou tão corajosa assim, não.